Olá, está começando mais um programa Concerto de Ideias. Eu começo agradecendo o seu carinho e também a sua companhia. O assunto de hoje é extremamente atual e muito importante, por isso fique ligado com a gente. A internet é uma rede de informações e lá a gente encontra inúmeras funções, mas nós sabemos também que as pessoas procuram a internet, procuram os sites de busca para encontrar informações sobre problemas de saúde, diagnósticos, procurar remédios, digitam lá sintomas. A gente não pode esquecer que o Google não é médico. Fica atenta a isso. Por isso, a reportagem inicial do nosso programa fala sobre esse assunto e eu convido você para assistir. Passou o dia com uma dor de cabeça terrível? Se der uma pesquisada no Google, sua dor de cabeça pode ser proveniente de uma vista cansada ou também pode ser por causa de um tumor cerebral. Pois é, seja muito bem-vindo à era do autodiagnóstico online, que se não for usado corretamente pode se tornar o seu pior inimigo. A grande preocupação dos especialistas é que esse autodiagnóstico leve à automedicação ou até a algo pior como o transtorno hipocondríaco. Para um hipocondríaco, aquela dor de cabeça citada no início da reportagem certamente significaria um tumor cerebral. O hipocondríaco tem medo excessivo de ter alguma condição de saúde que pode ameaçar sua vida. Qualquer alteração em seu corpo é, de certa forma, conectada a alguma doença, o que o deixa ansioso correndo atrás de exames e realizando diversas pesquisas na internet. O transtorno atinge cerca de 5% da população brasileira. A boa notícia é que existe tratamento e deve ser buscado diante dos primeiros sintomas. Segundo um relatório do Google, a cada 20 pesquisas, uma é relacionada a questões de saúde, mas nem sempre essas fontes de informação são confiáveis. Evite tirar suas dúvidas em fóruns ou em sites que não têm vínculo médico. Confie em sites oficiais ou de médicos conhecidos e faça uma busca saudável. Use, por exemplo, o site do Ministério da Saúde, que fornece orientação sobre várias doenças, ou também a página da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é vinculada ao Ministério da Saúde e tem um glossário de doenças e entrevistas com médicos de várias áreas. Mas independente de qual site você use para esclarecer suas dúvidas, a ida ao médico é algo indispensável. As informações estão disponíveis para todos, devemos aprender a usá-la. Não tem problema pesquisar alguma doença ou sintoma para entendê-lo melhor. O problema é cair no comodismo e não procurar um especialista ou entrar em pânico e se automedicar. Pois é, você se identificou aí com a reportagem da Carolina Donatilho? Muitas pessoas procuram a internet para buscar informações sobre saúde, sobre doenças, sobre remédios. E para a gente conversar sobre esse assunto, está conosco hoje aqui no estúdio o Dr. Elson Nunes. Prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. O Dr. Elson, ele é cardiologista e também é diretor clínico do Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável que fica em Engenheiro Coelho, é isso? É isso mesmo. Há quanto tempo o senhor está ali já, doutor? Eu estou há uns 9 meses como diretor clínico ali no Cevisa e atendendo na cardiologia mais um ano e 2 meses, mais ou menos. 1 ano e 2 meses. O seu tempo de formação é esse? Não, eu tenho 10 anos de formado, estou fazendo 10 anos de formado esse ano, isso. Ok. De cardiologia foram 6 anos, 5, 6 anos. 6 anos. 10 anos de formado como Isso, médico e 6 5 anos anos de cardiologia. 5 anos como cardiologista. E o senhor percebeu aí que o nosso assunto é exatamente esse, Como as pessoas buscam na internet informações sobre saúde. Isso é comum? Você tem acompanhado isso no consultório? Os pacientes que vão até o senhor em busca de informações, de preocupação com a saúde, isso é comum? Isso é muito comum e eu tenho visto de uma forma bem positiva a informação. A gente vive numa era de muita informação. E realmente, há 20 anos atrás, as pessoas liam talvez a enciclopédia, tinham muito pouca informação e o dono da verdade era o médico. Isso é claro que cria uma insegurança, talvez de alguma maneira, em alguns poucos profissionais. Aham. Mas eu vejo de uma forma positiva. O que acontece, o que não pode acontecer, na verdade, é que Aham. alguns pacientes queiram se tratar com o Dr. Google. 46% dos pacientes que procuram o Dr. Google Aham. só procura um médico, então outros 54 não procuram. Esse é o problema, Porque daí vai na internet, digita lá o sintoma que está sentindo, e esse sintoma, de repente, pode ser de inúmeras doenças, de inúmeras Sim, causas, mas o Google traz uma única causa.
e a pessoa pode se apegar àquela mais grave, né? Sim, e ela Pode se apega, na aparecer. verdade, àquela acha já, ela já tem Exato. Não é um... isso, eu tenho isso, eu estou Sim, com isso. E não vai ao médico, sim. né? E de repente começa a se automedicar. Isso é perigoso, doutor. Isso é perigoso. Na verdade, as buscas são em diagnóstico principalmente. As pessoas principalmente buscam para se diagnosticar ou diagnosticar alguém da família. Uhum. Eu li no estudo que fizeram que a cada 3 pessoas, uma a cada 3 pessoas buscam informações para diagnóstico e tratamento na Uma em internet. cada Uma três. em cada três Então é um pessoas. número bastante É um número elevado. bastante elevado. E pacientes, o que é interessante é que em pacientes mais instruídos, pacientes com nível universitário, é um a Aham. cada 2. Quando mais instrução, mais a pessoa se acha no direito de pesquisar por ela mesma. Então, a gente vê que isso é uma coisa que chegou para ficar, Uhum. e a classe médica, na verdade, a gente tem que se acostumar com isso e aceitar e tentar manejar da melhor forma possível com os pacientes. No segundo bloco, a gente vai falar sobre algumas alternativas aí para poder contornar essa situação e não criar mais problemas, né, ao invés de apresentar soluções. O doutor Elson falou para a gente que entre as pessoas com maior nível intelectual, né, mais intelectualizadas, aumenta a procura de informações na internet com relação à própria saúde. Sim, Né? E isso também é perigoso, mas revela para a gente uma outra faceta. As pessoas acham que têm condições de se tratar sozinhas, sim. que não precisam mais do profissional médico. Como é que fica a situação, doutor? O próprio Google, ele lançou ele emitiu uma nota falando que os sistemas de busca da área médica são só para instrução e não não substitui o atendimento médico, né? É isso que o doutor acabou de falar, é extremamente importante. A busca por informações na internet não substitui o atendimento médico. Sim, não Não substitui substitui a de forma figura do alguma, médico. claro. Mas é interessante quando o paciente vem ao consultório com um pouco mais de informação, é positivo muitas vezes, porque o paciente sabe, inclusive, passar melhor os O que ele está sintomas. Ele sentindo? tem uma ideia mais centrada, ele tem uma cadeia de ideias, de sintomas. É claro que isso pode ser manipulado ou mascarado alguma Era isso que coisa, eu ia mas isso perguntar. também é positivo às vezes, porque às vezes o paciente é muito confuso e depois que ele faz uma pesquisa, geralmente ele é mais coordenado, ele tem uma ideia melhor. Então, os pacientes fazem a pesquisa, Uhum. 46% só vão ao médico por conta da pesquisa e só 41% que tem um diagnóstico confirmado. Olha, isso é bem interessante. Menos da metade das pessoas que vão ao Google, né, digitando lá um sintoma e encontram uma doença para aquele sintoma, menos da metade dessas pessoas que procuram esse serviço tem o diagnóstico confirmado pelo médico. Né? Então, aí aumenta ainda mais o risco de problemas com automedicação. Né? Sim. Então, a gente tem que ficar mais alerta ainda com relação a isso. Eu acho que em tudo que a gente pode falar, a coisa mais importante o sistema nunca deve ser usado para autotratamento. Ele Uhum. pode ser usado como informação da própria doença, às vezes efeito colateral de algum tratamento, alguma coisa nesse sentido, mas nunca para tratamento, Sim. autotratamento. Se a pessoa tem uma ideia e tem dicas ou fica interessada em algum tratamento, aí ela deve procurar um médico para ir ter a orientação adequada. Uhum. O Dr. Elson falou que as pessoas, às vezes, quando chegam ao consultório médico, depois de terem passado pelo Dr. Google, Sim. né, elas já chegam mais coordenadas com os sintomas. Isso pode ajudar no diagnóstico do médico. Mas elas também não chegam muito influenciadas. De repente, eu tenho um tipo de dor e eu pesquiso na internet e eu vou me influenciando pelo que a internet me diz e ao invés de relatar para o médico o que eu realmente estou sentindo, eu relato o que a internet diz que eu posso estar sentindo. Não acontece isso? Sim, existe uma tendência, mas eu acredito que isso seja uma minoria das pessoas que essas pessoas já são um pouco influenciadas ou elas se assustam facilmente. Então, se você colocar qualquer sintoma, vai aparecer as piores doenças possíveis que têm aquele sintoma também. E isso vai apavorar. Então, vai apavorar. Então, algumas pessoas são realmente apavoradas, tem até um termo que eu esqueci sobre isso, mas é mais ou menos hipocondríaco, tem um termo específico para as pessoas que usam a internet para Aham. achar uma doença, mas eu acho interessante isso. Mas nenhuma dessas buscas devem ser para se fazer um autotratamento. E aí o Seria médico... cibercondríaco. Cibercondríaco, é isso mesmo. Cibercondríaco. É isso mesmo. Mas aí o médico tem que ter paciência nessa hora. Os pacientes, ele tem que perceber, eu acho que a ansiedade, o medo, a angústia que isso gerou no paciente e ser Uhum. compreensivo para acalmá-lo, explicar com paciência e não tratar, às vezes, com um pouco de até preconceito com o paciente que fez a Aham. pesquisa, que está preocupado. Isso faz parte do contexto do paciente, do contexto social, do contexto psicológico do paciente, que também é importante no tratamento Com médico. certeza. A gente está falando até agora só analisando o lado do paciente, Sim, né? Que pesquisa a doença
ou os sintomas na internet. Mas a gente tem que olhar também, doutor Elson, e acho que o senhor vai concordar comigo, o lado da internet também, né? As informações que são colocadas ali, que estão disponíveis para o paciente, nem todas a gente pode confiar. Sem dúvida. É fundamental, inclusive, o médico orientar o paciente alguns sites que ele deve pesquisar, que são sites Mais científicos, mais confiáveis. confiáveis, realmente desencorajar ele a pesquisar qualquer site, ou então colocar, tem alguns sistemas que você faz uma pergunta qualquer e Aham. tem 10.000 respostas pessoais das pessoas. A pessoa nunca deve levar Não é uma resposta uma científica, resposta baseada em exatamente. A pesquisa. pessoa às vezes dá uma resposta pessoal e a pessoa segue aquilo ali, não, eu acho que é isso mesmo. Aconteceu com ele lá na internet, Está então pode estar acontecendo acontecendo comigo. As comigo. pesquisas devem ser em sites realmente científicos, com comprovação, às vezes de instituições grandes, já com reconhecimento, que existem muitas instituições, até Uhum. do Ministério da Saúde ou Sim. outros departamentos de saúde internacionais. É diferente, são sites confiáveis. Que dá para a gente confiar, Sim, acessar lá e levar em consideração o que está dito ali, mas sempre procurar sempre a procurar um figura de um médico para o médico, né, um tratamento. profissional. Com essa conversa toda, doutora, a gente levanta a questão da preocupação com a automedicação, né, que é Sim. cada vez mais constante, principalmente com essas facilidades da internet agora, né? Sim. O bom é que o Ministério da Saúde está apertando, a Anvisa está Uhum. apertando a dificuldade de se comprar qualquer tipo de remédio na farmácia sem uma receita médica. Isso é importante. Apesar de que em algumas farmácias, em alguns lugares, as pessoas ainda conseguem. Mas já controlou muito, por exemplo, o antibiótico. Antes de ser proibido a compra de antibiótico sem Era muito receita, fácil. era um absurdo o que acontecia no Brasil. As pessoas começavam uma tosse e estavam tomando antibiótico, isso aumenta a resistência. Então, é importante passar por um médico antes de tomar qualquer atitude. Uhum. Teve uma dúvida, pode até pesquisar. Eu acho que é importante informação. Quanto mais informação, melhora a forma como se expressa. Muitas vezes melhora a forma como se expressa com o médico. Uhum. Mas aí é o médico que vai usar todos os dados, a entrevista, para tomar uma decisão de tratamento. Ok, conduzir a conversa de uma maneira tranquila para poder entender Sim, todo o processo, né? A gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente já volta para continuar conversando com o Dr. Elson Nunes, que é cardiologista e diretor clínico, né, do isso. CEVIS, o Centro de Vida Saudável, que fica em Engenheiro Coelho. Nós estamos falando sobre o perigo de buscar informações médicas na internet e não consultar um profissional da área da saúde, um médico nesse caso. E se você quiser continuar conectado com a gente, as redes sociais aparecem aí no seu vídeo, você pode acompanhar os bastidores do nosso programa, você pode acompanhar os programas que já foram ao ar, que de repente você perdeu, você não conseguiu assistir no dia marcado, você pode assistir através da internet. A gente espera por você. A gente vai para um intervalo rapidinho e já volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias. Eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta nesse comecinho de segundo bloco. Como é a sua relação com a internet? Essa questão aí que a gente está conversando sobre pesquisa de doenças. Você tem o costume de ir ao Google, digitar lá um sintoma, fazer uma pesquisa, procurar o que você está sentindo e depois ir atrás de um remedinho? Conta pra gente, como é a sua relação com o Dr. Google? Você pesquisa na internet sobre problemas de saúde? A gente está falando sobre isso no programa de hoje e a gente quer saber a sua opinião e você pode mandar a sua opinião por meio das nossas redes sociais que aparecem aí no seu vídeo. Para conversar com a gente sobre esse tema, continua conosco aqui no estúdio o Dr. Elson Nunes, que é cardiologista e diretor clínico do Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável, que fica em Engenheiro Coelho. Menos de um ano ali, Dr. Elson, é isso? Menos de um ano, por volta de 9 meses. 9 meses. Atendendo muitas pessoas, conversando, orientando, e muitos pacientes chegam também com as informações praticamente prontas, né, da internet. Muitas informações de tratamentos naturais também, o que é uma coisa que a gente tem que saber lidar, e tratamentos médicos também mais especializados. O Dr. Elson comentou com a gente sobre a proibição de consultas via internet, por telefone, WhatsApp, é isso, doutor? Isso, os médicos não podem mais fazer atendimento por WhatsApp, telefone, dar diagnóstico, passar tratamento. Enfim, isso é uma coisa... Foi proibido. Foi proibido. Isso tem... Por que foi proibido? Porque não tem como um médico se defender se alguma coisa der errado
Porque ele não viu o paciente, ele não está vendo as condições reais do paciente, não examinou o paciente. E isso faz diferença no diagnóstico, no tratamento que você passa, mesmo conhecendo o paciente. Então, na verdade, isso é uma proteção do médico, claro, se alguma coisa acontecer de errado, e Proteção do é uma paciente proteção, também. e é uma proteção do paciente que está do outro lado. É, é claro que às vezes a gente esquece que o médico, não é uma crítica, mas às vezes esquece que o médico também é humano. Então o médico ele pode estar num restaurante com uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo e ele vai responder aquilo sem estar extremamente concentrado focado no que está acontecendo. E isso gera um problema de comunicação. Então esses são os perigos. Ele está num exercício físico, está em alguma coisa, ele vai responder ali, ele não vai estar concentrado, não vai ter todas as informações que ele precisa, que ele teria numa consulta. Ok. Você comentou uma questão bem importante que é extremamente desagradável. Às vezes, a gente esquece que o médico é humano. Né, que tem vida própria, que tem família, que tem lazer, que tem amigos, e a gente fica o tempo todo no pé do médico, né? Sim. Manda um WhatsApp agora essas facilidades, liga, pergunta, procura, eu tenho certeza que o médico não se nega a responder. Mas se for numa situação como essa, de repente encontra ele na fila do supermercado, né? E quer aproveitar para fazer uma consulta ali na fila do supermercado. Não é o momento adequado, não é a condição adequada para analisar, para verificar realmente o que está acontecendo, muito menos por telefone. Mas isso também, essa determinação, doutor Elson, também é para aqueles casos em que o médico acompanha, por exemplo, uma criança, um pediatra, acompanha desde que nasceu e de repente apresentou uma febre. E a mãe que já conhece o médico, já tem uma relação, não é aquela mãe chata que liga o tempo todo, mas que realmente está com uma dificuldade, não conseguiu marcar uma consulta ou houve uma emergência, liga para o médico, também é proibido de dar alguma orientação nesses casos? Eu acho que essa orientação vai ajudar ou para acalmar ou para alertar a procurar rapidamente um sistema de saúde, um atendimento médico, ou para acalmar de alguma forma, falando assim, olha, eu acho que não é nada grave, mas vem aqui no consultório hoje mais tarde ou amanhã cedo. Eu acho que é nesse contexto. Mas... O médico também faz essa parte, né? De amigos, de conselheiros, para acalmar, né? As pessoas veem no médico essa figura também, né? Mas é interessante que os pacientes entendam que hoje tem até um nome que tem se usado muito, que é o mindfulness, né? Que é a questão de você estar focado, concentrado naquele momento. Existem algumas técnicas que têm se falado, até antes de você começar a atender um paciente, você se concentrar, tirar tudo da cabeça, para não ter conflito de influência na comunicação naquela hora e no desenrolar do raciocínio, né? Porque existe um raciocínio médico, uma lógica médica para chegar a um diagnóstico, um tratamento. Ok. A gente está conversando com o Dr. Elson Nunes sobre essas preocupações que chegam até a classe médica, né, com o uso excessivo da internet para se automedicar e também dessas conversas, né, extraoficiais e informais com os médicos, que de repente pode ocasionar um diagnóstico errado. Mas no primeiro bloco a gente falou bastante sobre os malefícios, né, os prejuízos que uma consulta feita ao Google e a falta de procurar um profissional pode acarretar na vida de uma pessoa. Mas tem benefício também, né? O paciente chega mais focado, como o senhor já mesmo disse, e pode auxiliar de outras formas. Existe até um livro que um médico americano escreveu, que eu li no início da minha formação médica, que me ajudou muito a entender algumas coisas, que é o problema de comunicação. Eu estou falando aqui de comunicação, não é minha área, mas a comunicação é fundamental para o diagnóstico, para todo mundo. Então, o paciente tem que saber que ele também tem um papel importante na hora do diagnóstico e do tratamento. Então, o paciente chega no diagnóstico e começa a falar de uma reforma que ele fez em casa, aí depois fala da tia, da avó, aí ele começa a falar de um diagnóstico do pé, que é o que fez ele procurar, às vezes, um médico, aí fala que teve uma pontada no coração, mas também tem dor de cabeça. Isso é óbvio que vai atrapalhar o diagnóstico do médico, porque o médico não vai ter o foco que ele precisa no principal. É claro que o paciente pode ter uma série de queixas, mas é importante ele ajudar o médico com raciocínio, pelo menos ter um foco, ter um raciocínio para falar qual que é o problema dele naquele momento. E é claro que o médico também vai ter que saber guiar isso com as perguntas certas e tudo. Com certeza. Mas o problema da internet eu acho que é isso. Ele dá milhões de informações, mas tem um benefício do paciente chegar mais focado no problema dele, tirando dúvidas específicas e importantes. Então fica a dica, né,
para que Sim. quando você for ao consultório médico, você aproveita e vai direto ao ponto, né? A questão que está te incomodando, que te levou ao consultório, e deixa para bater papo depois, Sim, né? Do diagnóstico exatamente. feito, do exame realizado. Você pode aproveitar aí o tempinho, conversar com o médico, contar histórias e tal. Eu não estou falando nada Aproveitar, contra o bate-papo até antes de alguma coisa, claro. quando existe um relacionamento. Estou falando para não no meio de um raciocínio você mudar o foco e voltar e mudar. Focar, então, no que tem Focar que no ser que está dito. sendo falado. E com relação a essa questão da busca pela internet, alguns profissionais médicos, algumas clínicas, algumas instituições estão buscando alternativas para atender as pessoas que, de fato, doutor Elson, procuram pela internet, que se utilizam do doutor Google. É positivo essa preocupação, né? Sim. Informação nunca é demais, como eu falei no início da entrevista. Eu acho que a informação vai ser sempre positiva. E o grande problema, eu acho, dessa questão do CRM, das informações, é que o atendimento médico, de maneira geral, de convênios, de sistema de saúde pública, é deficiente. Então, a gente quer um modelo perfeito de atendimento, mas o modelo ainda é deficiente. Então, o paciente quer ir no médico. O médico pode achar ruim que ele pesquisou e tudo, mas às vezes ele demora muito tempo para marcar uma consulta, ele tem dificuldade, a emergência demora hora, o sistema é falho. Então a internet às vezes ajuda ou ele se tranquilizar, ou ele saber que precisa correr e acaba ajudando algumas pessoas. Claro que eu lembro que nunca deve ser começado um tratamento, feito qualquer tratamento Via internet, sempre com atendimento médico. Então vamos tentar chegar num meio termo aqui. A gente tem dois extremos, que foi o que o senhor colocou, né? Uhum. O sistema de saúde que é falho no sentido de demora para atendimento, de repente não tem o profissional, o especialista no postinho de saúde perto da casa da pessoa que está procurando, o hospital não dispõe do médico naquele momento, enfim, temos essa dificuldade do sistema. Sim. E temos, por um outro lado, a internet que disponibiliza tudo isso. Sim. Né? Às vezes com informações, muitas vezes, não confiáveis. Sim. Como que a gente faz para encontrar um equilíbrio para que a pessoa possa ser atendida de maneira adequada, com qualidade, que o diagnóstico seja correto, né? Mas a gente tentando encontrar esse equilíbrio. Tem alguma sugestão, doutor? Eu sei que é o que todo mundo busca, Sim, né? sim. Mas o que a gente pode pensar sobre isso? A sugestão é uma boa fonte de informação. Livros confiáveis, claro que a gente está falando de internet, mas tem muita gente que lê qualquer livro ou procura coisas, na verdade, pensando em estética e não em saúde. Então, muita gente vem com dúvidas a respeito de dietas. Então, essa é uma das buscas na internet por saúde. Nossa, essa das dietas a gente entra num outro discurso aqui, né? Que são milhares de dietas, as pessoas fazem loucuras por conta disso. Mas em relação à saúde, é procurar sites confiáveis, em clínicas confiáveis, hospitais, em sistemas de saúde, sites do governo, e não sites de pessoas leigas no assunto que estão falando a opinião dela. É importante isso. É claro que às vezes ter o comentário de um pessoal sobre a doença de uma pessoa não vai ajudar como instrução. Mas se ela já tiver o diagnóstico, às vezes pode ajudar ela já a se preparar para alguma situação. Às vezes, se ela já sabe o diagnóstico, ela vai ver como que as pessoas evoluíram. Isso é bacana. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa se identifica. Mas nunca mudar o tratamento por conta disso. Parar de tomar remédio ou começar. Isso. O que a gente não falou, acho que a gente falou muito de tratamento e diagnóstico, mas a gente falou muito de exames. Isso é muito comum. O paciente chega assim, não, eu vim porque eu quero fazer esse exame, que eu vi na internet que esse exame diagnostica, e se eu não tiver, se for normal, eu não tenho câncer nenhum e quer fazer o exame. Então, muitos exames estão negativos para a saúde. E a primeira regra que a gente tem como médico é não fazer mal para o paciente. Então, eu não vou fazer um exame, porque o paciente às vezes fica bravo, pô, pediu o exame, o médico não pediu. Isso é muito comum, né? Vai ao médico, o médico não prescreve um remedinho e não pede exame, o médico não é bom. O médico não é bom. Esse médico não funciona. Sim. É porque a gente quer uma resposta rápida do que a gente quer. O paciente tem que entender o médico. Então, eu quero fazer uma tomografia. Eu já tive paciente que falou assim, não, eu queria fazer uma tomografia de crânio. Mas por quê? Meu tio teve câncer de cérebro, eu quero fazer mas a tomografia é uma radiação excessiva, o paciente não tem sintoma, se expõe a um risco, vai ter que ir para um lugar, 100 vezes a radiação de um raio-x. Então, o médico ele tem que entender e respeitar a opinião do médico, que nem todos os exames são simples e não causam mal. E são necessários também. E alguns exames que às vezes não causam risco, como um exame de sangue mais específico, ao mesmo tempo pode dar um falso positivo ou um falso negativo, que isso também existe na medicina. O teste ergométrico é um exemplo disso, que eu faço muito, mas um teste ergométrico mal pedido, você aumenta o risco de, por exemplo, dar um falso positivo. Tem uma alteração positiva,
Aí você vai para uma nova investigação, vai a fundo e pede exames mais invasivos, e era para aquele paciente não ter feito talvez aquele exame ou com um foco diferente. Então exame não é para ser feito de qualquer maneira. A qualquer momento. Qual seria a principal dica ou resumindo tudo que a gente conversou, doutor Elson? Eu acho que o paciente não pode ser alarmista, pensar num sintoma e já definir um diagnóstico por ele mesmo e ficar assustado, com medo, angustiado. Queria até começar um tratamento antes de procurar um médico. Então, o paciente ter tranquilidade, fazer a pesquisa dele em sites confiáveis, em sites de hospitais, de pessoas, de médicos confiáveis, de clínicas, de sistemas de saúde específicos ou públicos ou internacionais. E depois que ele tiver a informação, ele tem que procurar um médico antes de qualquer coisa. Às vezes já com suas ansiedades, com suas dúvidas, mas com instrução. Informação, eu acho que é sempre positivo a informação, quando ela é uma boa informação. E isso e ela tem que procurar um médico antes de qualquer coisa. Um profissional. E um profissional vai tirar as dúvidas e vai ajudar ela a guiar o tratamento. Nunca se automedicar, isso não deve ser feito. Ok, doutor Elson, muito obrigada por participar com a gente do Concerto de Ideias. Eu que agradeço, obrigado. E obrigada a você pelo seu carinho e também obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem e você já sabe. Eu te espero aqui, tá bom? Um abraço e até lá!